Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido. Em meio às tribulações deste mundo, nós temos sentido sempre a Tua mão sobre cada um de nós, Teus cuidados especiais sobre nós, sobre os membros da nossa família também. E somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos. Agora temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua palavra, pedimos a sabedoria do Espírito Santo, que o mesmo venha estar conosco, dando-nos a sabedoria, impressionando a nossa mente e o nosso coração, e tudo aquilo que nós viemos a falar, Senhor, nós realmente possamos também colocar em prática na nossa vida espiritual. Abençoe de maneira especial a cada querido, a cada irmão também presente, e que Teu Espírito Santo ajude-nos a entender a Tua palavra. Bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor, amém. Bem, nós temos mais alguns convidados aqui para conosco. Vão entrar aqui na cela o Miguel e também o irmão João, para dar um apoio aí. Então, nosso time de professores está reforçado hoje. Eu convidei também outras pessoas, mas alguns não puderam. E eu gostaria de pedir que os amigos aqui que estão presentes, que também, se quiserem, convidem algum amigo, alguém que você queira, para participar dessa conversa informal aqui sobre a lição, né? Nós ficamos felizes por aqueles que estão presentes. Miguel, seja bem-vindo, Miguel. Beleza. O irmão João, acho aqui no celular, acho que o da Nayade também está conectando, para que a gente possa repartir, e fica gostoso, é uma conversa, né, bem interativa, no caso, quando a gente reparte. E eu acho que o significado maior de todas as lições que nós podemos estar aprendendo nesse trimestre, e aqui nessa lição desse... Não tô conseguindo. Acho que dá para ver aqui. Desse trimestre fala da aliança. Ele chama não é pelo grupo, ele chama por cada um. E nós estamos estudando. Semana passada nós vimos e estudamos, revisamos a lição Filhos da Promessa. E esse filho da promessa, ele apontava para Jesus também. Ele representava aquela aliança que no passado, bem no início, Deus ele colocou para toda a humanidade, através dos nossos primeiros pais, um acordo, uma espécie de contrato. Se me obedecer, se me ouvir, vocês vão ser nação bendita, né? A lição 5, nós vimos ali no título, dizia assim, no verso: eis que estou com vocês todos os dias. E nessa semana, na lição 6, nós temos um desafio em 1 Pedro 2, verso 9. E ali falando da descendência de Abraão, continuando nesse contexto de filhos da promessa, nós podemos acompanhar aqueles que puderem aí. Vou pedir para o irmão Carlos Segovia ler para nós, por gentileza, o verso áureo para nós, por gentileza, ali, 1 Pedro 2, 9. Aqueles que puderem acompanhar, os de casa também, nessa gravação aqui, nós estamos tentando interagir para que você também possa participar, deixando os seus comentários ali no chat da transmissão, né, do YouTube, para que você, em algum momento, também possa colocar aí o seu pedido, o seu agradecimento, o seu comentário sobre este estudo tão relevante que nós estamos estudando da promessa, né? A aliança eterna que Deus faz para cada um de nós. Irmão Carlos, pode ler para nós? Tá fechado o teu áudio, irmão. Teu áudio. Isso, a tecnologia aí faz, às vezes, a gente... 1 Pedro 2, versículo 9. Isso. Vou ler na Bíblia Viva. A Bíblia Viva traz o seguinte: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que coisa mais... A outra versão diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, as duas versões, né? A Bíblia Viva
e a nova tradução, a revista atualizada. Muito obrigado, irmão Carlos. Eu vou pedir para o irmão João Carlos, lê para nós, por gentileza, irmão João, se possível, Ezequiel 5, verso 5, para a gente dar uma contextualizada. Tem alguns textos que são interessantes para a gente se preparar. E eu vou pedir para irmão Cláudio Miro, já prepara para nós Ezequiel 16, verso 8, por gentileza. Ezequiel 5, verso 5. 5, verso 5, irmão João. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Só para contextualizar, eu estava assistindo uma explicação outro dia sobre essa questão desse verso que o irmão João leu, de Ezequiel 5, verso 5. Deus tinha um plano, Deus sempre tem planos, e os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos planos. O propósito de Deus fazer aquele chamado para Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar, era porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E nesse contexto que o irmão João leu ali, foi colocado, Deus colocou no coração do seu povo um local, uma região estrategicamente bem definida. O irmão João falou ali para que pula, olha o termo, né? Pula nas nações, pula naquela região próxima ali. Se nós pudéssemos analisar o contexto de onde Jerusalém, onde Israel está localizado, está justamente numa região central, né? Está localizada entre os grandes continentes, tanto a África, quanto a Ásia, quanto a Europa. Nós podemos perceber que aquela região ali era justamente um plano de Deus para que o povo de Israel servisse como uma nação. E o verso aqui de 1 Pedro 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são o quê? Geração eleita. O que significa, Silvana, algo que, quando se fala em eleito, o que é alguém quando é eleito, o que isso quer dizer? Poderia fazer um comentário para nós? Uma geração, né, uma nação escolhida, né, separada, né, para um propósito, e nesse caso era um propósito divino ali, né, que Deus colocou ali a nação de Israel para que eles proclamassem o nome do Deus verdadeiro, né, a todas essas nações pagãs, aproveitassem esse local estratégico, né, ali, de todas as rotas comerciais, que ele já estaria facilitado ali, né, e Deus realmente também tem um outro texto que fala ali, né, que Deus fala que ele era um povo próprio dele, né, algo particular, né, exclusivo dele, e a gente pode, como igreja, também puxar para nós, né, tudo isso também. Isso pode continuar, Silvana. Isso também é para nós, para os nossos dias, né, como igreja, sermos privilegiados, mas ao mesmo tempo com essa grande responsabilidade, né, que é cumprir a missão que Deus colocou para nós, que também nos abençoa, nos dá tantos conhecimento, tantas riquezas, mas que a gente possa usar isso para atrair pessoas para Deus e para a salvação dele. Amém. Eu vou pedir para o irmão Cláudio, por gentileza, irmão Cláudio, lê para nós Ezequiel 16, verso 8. O que fala ali, por favor, Cláudio? Cláudio Miro. E abriu o teu áudio, Cláudio. Acho que está fechado o teu áudio, Cláudio Miro. Está fechado. Quer abrir? Estava fechado mesmo. Vou agora abrir, vou ler de novo. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Esse verso está dizendo que Deus aqui escolheu, né? Escolheu o profeta
para que ele fosse de Deus, né? A mesma coisa, a lição de domingo comenta sobre isso, sobre a escolha do povo de Israel, né? Deus escolheu esse povo, como ele poderia escolher qualquer outro, mas ele achou em direito de escolher Israel. E mesmo nós, como a Silvana comentou ali, né? Nós hoje somos, lá em Pedro, como o verso para memorizar fala, né? Que nós somos escolhidos por Deus, escolhido como raça eleita, né? Como nação. Deus sempre tem escolhido durante os anos, né? Deus tem escolhido pessoas ou povos para que essas pessoas espalhem o evangelho, né? Então, é a mesma coisa... Acho que está falhando muito o áudio do irmão Claudio Miro. Eu não sei se eu estou no ar, ô Flávio. Ele está falando agora o João Carlos da Jandira. No ar, irmão João. Tem que fechar o teu áudio, irmão João. Ah? Não, eu deixei o áudio fechado. O áudio está saindo, né? Só não está o vídeo, né? O seu vídeo não está funcionando, mas nós estamos te ouvindo. Deixa eu desligar. Ô, Flávio, assim, comentando ali sobre essa parte aí, né? Eu acho que Deus escolheu Israel visando a humildade, a pequenez do Israel, né? A posição geográfica que o senhor falou ali era sensacional, né? Por onde passavam todas as grandes nações, que um para se atacar o outro passaria por Israel. Então, eu acho que ali Deus teria a oportunidade de provar o quanto ele amava Israel, defendendo, dando força, auxiliando, porque Israel, na verdade, era uma nação pobre, uma nação sem muita expressão, não é verdade? E ele, então, acho que ali Deus, eu não sei, no meu pensamento, penso assim, ele deve ter procurado essa nação humilde e pobre para ser exatamente o povo dele, o povo eleito, escolhido por ele, o povo que ele usaria para passar para as outras nações esse evangelho tão bacana que era a vida eterna, né? O evangelho de Jesus, o evangelho eterno. Verdade. Eu vou só pedir para o irmão, não sei, o Cláudio quando o irmão João entrou, o Cláudio estava terminando um pensamento. Pode completar o pensamento, Cláudio, só para não ficar fora como eu estava falando ali, Deus tinha escolhido, né, aquela nação ali como um povo escolhido. Está cortando muito o áudio do irmão Cláudio. Deus tinha escolhido eles como uma nação ali para representá-lo, né, a Deus, mas a gente vê algumas características dessa nação, né? Era um povo pequeno, não tinha característica especial nem nada, né? Mas Deus escolheu esse povo para representá-lo. Então eu vejo a mesma coisa nós também, como igreja, né, não temos nada em especial, não somos uma das maiores igrejas em número, né? Mas Deus escolheu essa igreja para pregar o evangelho nos últimos dias. Eu vejo essa característica em nós também. Verdade. Eu não sei se o Miguel consegue falar, Miguel? Só para a gente te ouvir. Miguel? O Miguel não está nos ouvindo, acho. Muito bem, o Miguel está participando conosco também, mas acho que ele está com um pouco de problema técnico aqui, mas tudo bem. Irmão João Carlos, irmão João, poderia comentar para nós ali no final da lição de domingo, esse plano divino, o plano de Deus para o povo de Israel, então, ele não apenas representava um plano, uma aliança para aquele período, mas também para nós hoje, irmão João. Exatamente, na realidade, o que nós devemos entender com relação a essa aliança de Deus, essa nação que ele escolheu, nós entendemos que ele escolheu Abraão, né? Ele fez uma aliança com Abraão, isso nós fizemos na lição passada, o qual que ele falou que da descendência deles, de Abraão, seria abençoado todas as nações do mundo. Na realidade, essa aliança se cumpriu justamente quando ele tira o povo de Israel do Egito, né? E que ali se forma uma nação. E até então eles não tinham uma nação, era Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e Abraão. A partir dali, depois que ele foi para o Egito, forma-se um povo maior, e ali se concretiza aquilo que ele tinha prometido a Abraão, e a partir dali segue essa descendência de Abraão. A questão que nós devemos entender, assim como Israel foi estabelecido para ser atuação, a lição de Salmos, ele faz uma analogia muito interessante, né, do relógio com Israel. Eu gostei muito dessa analogia de sábado. Aquele relógio que não estava funcionando fazia com que as pessoas, as cidadezinhas lá que se baseavam nele, perdessem o horário. E assim como Israel foi colocado, como tu falaste, numa região
geográfica estratégica, né, onde pegaria todas as nações, praticamente as principais nações do mundo ali na época, Israel também falhou na época, né, de propagar o amor de Deus. E essa responsabilidade, conforme o verso que nós falamos, em que Deus também nos dá, nos escolhe como sacerdotes, nós temos a mesma responsabilidade do Israel literal. Nós temos que as testemunhas de Cristo Jesus. Então, nós temos uma responsabilidade, eu sempre falo assim, ó, a nossa responsabilidade é tamanha, tão grande como a responsabilidade de Israel. Então, nós temos um grande compromisso com Deus. E isso nós devemos entender. É verdade. Não sei, irmão Segovia, irmã Silvana, se alguém quiser participar, só abrir o microfone e participar junto conosco. Indo já para a lição já de segunda-feira, para a gente ganhar tempo, nós temos mais 15 minutos para a gente poder encerrar. O acordo sobre a terra. Eu gosto muito de uma frase que o Cláudio usa seguidamente e me passei a me tornar um admirador. Compromisso. O que falta hoje entre o povo de Deus é a mesma coisa que faltava no passado. Compromisso. Nós não temos vontade de fazer uma aliança com Deus e nem de manter a aliança que Deus faz conosco. E quando Deus fez o acordo, né, que daria uma terra que manava leite e mel, né, essas pessoas, eles amaram com tanta intensidade que quando José estava para morrer no Egito, chamou seus filhos e disse: filhos, Deus vai tirar vocês e vai levar vocês para uma terra que mana leite e mel, porque Deus cumpre as suas promessas. Eu não vou estar mais vivo, mas leve meus ossos daqui, porque eu não sou do Egito. Eu quero ir para a Nova Jerusalém. Imagino que isso chega a vibrar o meu coração. Nós tínhamos que ter esse desejo. Não interessa se eu vou morrer de Covid, se eu vou morrer de uma doença normal, se eu vou morrer num assalto, se o meu coração vai parar de bater. O que interessa é que quando eu fechar os meus olhos, eu abrir novamente, eu vou estar na Nova Jerusalém, abraçando o Senhor Jesus, aquele que fez e mantém a nossa aliança. Coisa mais maravilhosa. E essa deve ser o nosso pensamento, e você que está em casa, esses momentos que a gente tem de reflexão, quando a gente recapitula aquilo que foi visto durante a semana, nos últimos estudos, nós temos aqui, cada dia, oportunidade de reafirmar, de renovar esse contrato, né, irmão João? Que coisa mais interessante, né, Claudimiro? Silvana? Eu gostaria de comentar uma coisinha aqui. Deus, quando falou a eles essa promessa, essa terra, ele falou das bênçãos que eles iam colher lá, nem o irmão Carlos falou, mas se eles não cumprissem, eles iam receber a maldição dessa promessa também. Isso é importante, né? Eles receberam, eles não cumpriram, eles não seguiram o que Deus diz. Aí o que aconteceu com eles? Eles receberam as maldições que Deus tinha colocado. E a gente é a mesma coisa. Deus pede para que a gente cumpra, né, os mandamentos, para que a gente tenha o quê? Uma vida boa, tranquila. Mas também, se a gente não cumprir, vai receber o quê? Maldição. As consequências do nosso ato, né? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Ele escolheu não o caminho que Deus tinha dito a eles, ele recebeu as maldições, recebeu as coisas ruins daquilo que Deus tinha colocado para eles. Se eles não fizessem o que era errado, eles iam receber só as bênçãos. Isso é a mesma coisa, a gente deve tirar alguma conclusão disso para o bem da gente, né? Para a gente ver como Deus é amor, mas também Deus é juiz. Deus, ele quer o quê? Que a gente tenha uma boa vida, que a gente possa ter saúde e tudo, né? Mas se a gente escolher o mau caminho, a gente vai receber o quê? Maldição. Essa maldição vai cair sobre a gente. Então a gente tem que ter o cuidado nisso também. A gente sabe o que é bom, mas a gente às vezes fica propenso, né, ao erro, porque ninguém está vendo, ou porque isso é uma coisa que é natural, todo mundo faz, eu também posso fazer. Mas a gente que é cristão, a gente sabe o que é certo e errado. É interessante, Flávio, a gente entender também com relação a essa segunda-feira, qual era o acordo de Deus com Abraão, que ele daria o quê para a geração de Abraão? Ele daria uma terra, né? Onde, conforme o irmão Carlos falou, que manava leite e mel, seria a Canaã terrestre. Nossa aliança com Cristo Jesus é a mesma coisa. Qual é a promessa de Cristo para nós?
Nós estamos em busca de quê? Nós estamos em busca da nova terra também, a nova terra, a Canaã celestial. Então, por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, ele sempre fala assim, tudo aquilo que aconteceu no passado serve para nós como o quê? Como exemplos que nós vivemos hoje. Então, as mesmas coisas que acontecem, eu gosto muito vocês que me conhecem sabem, eu gosto muito de fazer essa analogia de Israel literal como Israel espiritual que somos nós. Nós somos a sequência de toda essa aliança. Então, os mesmos erros, os mesmos perigos que os nossos irmãos do passado correram, nós corremos hoje também. Então, o acordo nosso é também conforme buscar uma nova terra. Agora, para isso, o que é que nós devemos fazer? Nós sabemos que a nossa salvação é pela graça, perfeito, em Cristo Jesus. Mas, conforme o Cláudio falou, devemos respeitar alguns quesitos também, importantes para a nossa salvação. Isso faz parte de um plano de Deus. Devemos obedecer a Deus, devemos seguir aquilo que Cristo nos mandou fazer. Assim sendo, nós podemos um dia alcançar essa nova terra. Exatamente. E viver Cristo também, né, irmão? Se nós vivermos, Paulo nos fala, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, nós temos que viver Cristo para nós receber as bênçãos dessa promessa, não a maldição dessa promessa. A bênção dessa promessa para nós, Israel espiritual, ela é muito linda porque ela nos promete a vida eterna, né? É alguma coisa assim, ó, uma terra eterna e uma vida eterna. Então, essa bênção aí, vale a pena correr atrás, né, irmão? Vale a pena bancar ali, segurar, a obedecer, tentar andar no caminho dele, né? Andar com Cristo, ser Cristo, Cristo viver na gente e a gente viver em Cristo. Como Paulo falou, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E essa é a nossa grande. Olha Cristo só, vive em nós. Irmão João Ângelo, por gentileza, dá uma olhada para nós, abra a Bíblia, em Deuteronômio 28, verso 1, o irmão João estava falando agora há pouco, tem uma condição, olha o que diz esse verso, irmão João, lê para nós. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, ali a questão da condição, isso eu acho que é importante nós mencionar. Vendo a lição aqui de segunda, e já passando já para terça-feira, qual é o contexto implícito aqui para que haja essa aliança seja cumprida, existe uma condição. Ela não é incondicional, existe condição. Qual é a condição? Obediência. Exatamente. Eu estou na dúvida se era eu no Deuteronômio. Pode ler, irmão João, pode ler para nós. 28, sinceramente, mal posicionado aqui, eu estou em Deuteronômio, mas é 28, né? verso 1. 28, verso 1. Ah, tá, eu estava lendo atrás, 28, verso 1. Deixa eu só chegar aqui perto. Se alguém achou, pode ler também, não tem problema. Estou com dificuldade. Enquanto o irmão João procura ali, eu gostaria de comentar com vocês. Achei. O que a Ellen White falou no comentário da lição, ela diz assim, o céu pode ser alcançado por todos que se submeterem às condições estabelecidas na palavra de Deus. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Esse é o negócio, né? Obediência. Exatamente. Exaltado. Legal isso aí. Foi isso que tu pediu para mim ler, né, Flávio? Isso mesmo. O irmão João estava falando uma citação ali de Ellen White. Repete a última parte, irmão João. O que falou mesmo? Vai corroborar com o que o irmão João falou. Assim, o céu pode ser alcançado por todos que se submeterem às condições estabelecidas na palavra de Deus. Ou seja, só alcançaremos o céu se nós formos obedientes a Deus. Não adianta eu aceitar a Jesus e não obedecer o que ele me pede. Então, essa questão é fora de cogitação. Somente pela aliança desde o começo, né, irmão João? Exatamente. Essa é a nossa parte desde o começo, obedecer. Ele pede obediência, o que Cristo, que Deus quer através, é a nossa obediência. Sempre quis para o literal, para o Israel literal e como agora para nós, que somos o Israel espiritual, né? A nossa obediência. Logicamente que essa obediência nós só poderemos cumpri-la se nós estivermos em Cristo Jesus. Caso contrário, também não cumpriremos, que é pelo poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, é que nós vamos ser cumpridores de todas as exigências de Cristo Jesus. Por nós mesmos não temos a mínima condição.
Cristo Jesus, Interessante, exatamente. no finalzinho, na lição de terça, fala ali um contexto ali onde diz assim, ó, que a apostasia de Israel não teve origem na desobediência. A apostasia de Israel teve mais a ver com a quebra do relacionamento, o relacionamento com o Senhor, uma ruptura que resultou na desobediência. Então, separação, quando nós nos separamos... Distanciamento, irmão Flávio, isso, distanciamento de Deus. No momento que nós nos distanciamos de Deus, nós entramos em pecado, e o pecado é que nos proíbe de sermos obedientes. Porque a obediência é que nos livra do pecado. Então, é por aí, mais ou menos. Então, o povo de Israel, ao se afastar de Deus, pecou, pronto, acabou a oportunidade deles, né? Pecou. Se pecar é transgredir a lei, né? É tão simples assim. Pecar é transgredir a lei. Irmão Cláudio, comenta para nós. A gente vê que com as consequências das más escolhas do povo de Israel, para te ver que eles só tiveram o território todo quando tiveram ali por Davi e Salomão. Depois disso foi dividido o território e aí eles perderam o território, ficaram só com Judá ali, que ainda continuou servindo a Deus, uma só das tribos, pelo motivo do quê? Das más escolhas que o povo fez, né? O povo, ali, os próprios reis que conduziam esse povo, né? Os dois ali conseguiram ficar com todo o território de Israel. Depois disso foi dividido e ainda o povo de Deus ali ficou com a menor parte. Por causa do quê? E a mesma coisa a gente vê hoje na gente, né? Exato. Hoje o mundo cristão é enorme, mas aqueles que servem a Deus é muito pequeno, que guardam todos os mandamentos, né? Silvana queria fazer um comentário, Silvana? Só fazer um comentário assim dessa questão do povo de Israel, essa experiência que eles tiveram, né, que a gente sabe na Bíblia que na verdade foi ao longo de toda a história, eles fizeram sempre um ciclo, que é o que os irmãos comentaram, né? Primeiro passo, que para a gente sirva de exemplo isso, que é o afastamento de Deus, eles se afastavam de Deus. Segundo passo, daí caíam em desobediência, aí recebiam as maldições e daí eles se arrependiam, né? Viam a consequência, né? Se arrependiam e voltavam para Deus. E isso foi em todo o longo do percurso da história, né, da Bíblia, foi sempre assim. E daí, já de repente, dando entrada ali no próximo dia, né? Aí a gente vai ver que Deus sempre teve um remanescente, né? Mesmo no meio de toda essa confusão deles, Deus sempre teve um povo fiel, pessoas que foram fiéis, né, a Ele em todo o tempo. Muito bem, irmão Carlos Segovia, faz um comentário para nós, para fechar praticamente a lição já de quarta-feira, nosso tempo passa, em relação a esses... Há um pensamento errado em nosso meio, de que existe um remanescente dentro do remanescente. Isso não tem base bíblica. O remanescente é um só. Ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre teve o seu remanescente fiel, né? Deus, lá de quando estava com Adão e Eva, lá foram os primeiros, os remanescentes dali daquela família, quem era? A linhagem de Sete, né? Depois Noé, depois foi sendo famílias até chegar ao povo de Israel. Então o remanescente, a Bíblia chega a dizer, um profeta chega a dizer que é o remanescente que vai ser salvo, né? Então, embora o plano de Deus tenha se deteriorado para o povo como nação, Israel hoje como nação não tem mais chance de salvação, como indivíduos eles ainda têm chance. Então Deus trabalha com todas as épocas com o seu remanescente. O que é a palavra remanescente? É o resto, é o fiel, é o que sobrou, né? É o verdadeiro trigo que vai passar, né? E vai ficar na peneira. É esse pessoal que vai dar. Ellen White chega a dizer assim que muitos, se eu não fizer a minha parte, muitas pessoas terão que fazer a sua parte e mais a minha. Com o poder do Espírito Santo, esse remanescente vai dar o sonido da trombeta. Esse remanescente vai terminar com a pregação desse evangelho. Esse remanescente vai proclamar o amor, a misericórdia, a bondade de Deus. E esse remanescente que veio Deus do início da história desse mundo. Porque a gente costuma dizer assim, a história do povo de Israel não é a história do povo de Israel, é a história de Deus que se revela através de um povo. E esse é o remanescente fiel. E essa história, né, irmão Segovia, nós podemos ver que não é aquele povo, é o meu povo também.
porque nós somos descendentes daquele povo e hoje nós representamos esse povo. E aí entra a questão de quinta-feira, o Israel espiritual. Mas assim, Flávio, eu gostaria de, antes de não entrar na quinta-feira, eu gostaria de comentar com relação a essa questão do remanescente, conforme o irmão Carlos falou. A questão é que Deus tinha um povo e tem um povo, e esse povo se apostatou. Na realidade, nós vemos a história do povo de Israel, juntamente com Elias, e quando Elias clama a Deus assim, Senhor, só eu que não dobrei os joelhos, e Deus foi muito claro, não, Elias, não foi só tu não, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Na realidade, nós sabemos que nós estamos numa jornada em que o povo de Deus, e nós sabemos dentro da igreja, e dentro do povo de Deus caminha o trigo e o joio junto, e nós não somos capazes de distinguir somente Cristo, mas dentro desse povo de Deus existe um povo, e sempre existiu e sempre existirá, aqueles que são fiéis, o quê? Aos seus mandamentos. Aqueles que não dobram o joelho a Baal. Então, nós vamos entender também que essa questão do remanescente, ele é, sim, dentro do povo de Deus. A questão que, enquanto o povo está apostatado, a maioria apostatado, existe dentro do povo de Deus aqueles que estão tentando manter acesa os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, para que chegar aquele grande dia, né, possamos estar um dia lá com Ele. Então, nós vamos entender essa questão. Não é que existe um remanescente dentro do remanescente, mas existem pessoas dentro do povo de Deus que estão tentando, de uma certa forma, guardar os mandamentos de Deus. E nós devemos entender assim. Exatamente. Irmão João, aqui, ó, só para ter uma ideia, estava lendo aqui no contexto, João 10, 27 e 28 diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse remanescente é justamente essas ovelhas que ouvem a voz do pastor e reconhecem. E nós temos, muitas vezes, uma falsa impressão de que esse remanescente é um povo separado, mas ele é separado, mas ele ouve a voz de Deus e Deus ouve a voz desse povo. Será que Deus ele está dentro do povo de Deus? Ele está junto com o povo de Deus. Enquanto uns estão trilhando um caminho errado, existe um povo dentro do povo de Deus que está trilhando aquilo que Deus pede. Por isso que nós devemos entender a questão do remanescente dessa maneira. Dentro do povo de Deus, existe aqueles que estão fazendo a coisa errada e existe aqueles que estão tentando, de todas as maneiras, manter acesa a chama da verdade. Então, a questão do atalaia, né, que Ezequiel fala muito bem. Nós devemos ser os atalaias de Deus, né? Nós devemos dar o sonido certo da trombeta. O apóstolo Joel fala assim, né? Tocai a trombeta em Sião. Toca a trombeta, fale a igreja de Deus. Porque a mensagem é sempre para o povo de Deus, irmão. Nós devemos entender assim, a palavra de Deus, ela foi escrita especificamente para o povo dele. Uma vez nós atendendo essa mensagem, nós vamos ser as testemunhas que ele quer para o mundo aí fora. Reunir as ovelhas deles que estão espalhadas, né, irmão? As ovelhas deles estão espalhadas por todas as nações e tribos. Então ele quer reunir essas ovelhas e esse serviço é nosso de chamar essas ovelhas, né? Os pastores, porque ele diz que as ovelhas conhecem ele. Quando nós falar dele para essas pessoas vão reconhecer Jesus. Com certeza a nossa voz, a nossa pregação vai despertar nesses remanescentes espalhados o amor que eles têm por Jesus. E ele pede, então, que ele quer o quê? Reunir as minhas ovelhas que estão espalhadas, que todas fiquem em um aprisco só. E ele vai fazer isso, né? Se nós não fizer, vai sobrar para ele fazer. Interessante ler. Eu só vou pedir, irmão João, só licença, só para pedir para os irmãos, nós vamos ter que encerrar o tempo, porque nosso tempo de gravação já passou. Eu gostaria que o irmão João, depois o irmão Cláudio, depois o irmão Segovia, Silvana e o irmão Ângelo, por fim, fizesse considerações finais para a gente poder encerrar nos próximos minutos. Eu só gostaria de falar o seguinte, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja verdadeira, ela fala que nós que temos a grande luz, temos um grande conhecimento, e muitos irão se perder com essa grande luz e com esse grande conhecimento. Então nós devemos ter um cuidado muito grande com todas as coisas que estão acontecendo.
nós devemos entender que assim como os fariseus falavam, mas não faziam, muitas vezes nós fazemos aqui nem os fariseus. Muitas vezes nós falamos, mas não fazemos. Então, o que nós devemos entender é essa questão do Israel espiritual, o povo de Deus, que somos nós, corremos o grande risco, assim como eles correram no passado, de um dia também, infelizmente, não podemos chegar à Canaã celestial. Oxalá todos nós possamos um dia estar juntos nessa grande bênção, né, que será a vinda de Cristo Jesus e subirmos para com Ele no céu. Apesar das falhas ali do Pode falar. Israel, Pode falar. Apesar das falhas de Israel ali, né, Deus sempre vai ter um povo escolhido, mesmo que esse povo tenha falhado, né, ele vai sempre ter um remanescente, e esse povo Deus sempre tem escolhido para que esse povo sirva a Deus. De que forma servir a Deus? Testemunhando dos seus mandamentos, né, testemunhando das verdades para aqueles que não conhecem. Como Israel, ele era a luz naquela época lá de trevas, ele foi colocado ali no meio da onde ali passaria todas as nações, para que ele fosse luz para aquelas nações. É a mesma coisa hoje, eu vejo nós como o povo de Deus. Nós hoje somos escolhidos por Deus, né, para que nós sejamos luz para aqueles que estão nas trevas, aqueles que não têm todo o conhecimento. E isso é uma coisa tão importante e traz um peso forte sobre nós. E nós deveríamos reconhecer esse peso, e às vezes a gente é tão fraco que a gente às vezes vê alguém comentando alguma coisa errada, a gente fica de boca fechada, que deveria estar ali como luz, né? Deveria estar ali como falar para aquela pessoa, para que ela entendesse da verdade. Isso aí me chama bastante atenção, que Deus sempre dá, ao longo dos tempos, Deus sempre tem um povo para que restaure a sua verdade. Isso me chama bastante atenção. Também gostaria de pedir que nós, sendo o povo escolhido, né, a nação eleita, que nós possamos nos reunir mais em oração e pedir o conhecimento dessa palavra através do Espírito Santo, mas que nós, ao receber esse conhecimento que o Espírito Santo diz que nos guiará a toda a verdade, a toda a nossa luz, se torne uma luz cheia de óleo, que ela não esvazie, que nós não durma na missão. A missão dele é falar, pregar e levar esse evangelho a todo mundo, para abreviar a volta de Jesus, e que nós possamos, todos nós, nos enganjar nessa luta de levar o evangelho, para que juntos nós possamos nos acordar naquele lindo dia que Jesus voltar e nós possamos estar todos juntos. É o meu pensamento. Amém? Bem, irmão Segovia, e depois, para finalizar, a Silvana já se prepara para fazer uma oração para nós, para encerrar, tá, Silvana? Nós também fizemos uma aliança com Deus quando saímos do tanque batismal. Entregamos a nossa vida para Ele, para que Ele seja o autor e Ele mantenha essa aliança viva em nosso coração. E que nós possamos fazer parte do remanescente de Deus. A gente fala, período de Laodiceia, mas fazer parte do povo de Deus no período de Laodiceia será uma coisa especial, porque Noé gostaria de estar nesse tempo e Deus não permitiu. Abraão gostaria de estar nesse tempo e Deus não permitiu. E está o Flávio, está o João, está o Cláudio, está o Ângelo, está o Carlos, está a Silvana, para esse momento. Deus guardou os seus melhores soldados para o momento mais pegado da batalha. Amém? Amém. Eu queria falar sobre o Israel espiritual, se resume bem no texto de Gálatas 3, 26 a 29, onde fala que o principal requisito, né, para ser parte desse Israel, para ser filho de Deus, é a fé em Cristo Jesus, que é expressada, né, que é manifestada através do batismo, e que agora em Cristo, todos nós, para Deus não tem acepção de pessoas, como o mundo tem, né, cheio de classes, cheio de separações, mas para Deus nós todos somos pecadores, carentes da graça de Deus, e que a gente não deve fazer acepção, né, nem de sexo, nem de cor, nem de questão financeira, e nem de origem, nem de etnia, que para Deus todos somos um. Então, Amém. Agora, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, então todo que crê que ele é o Filho de Deus, ele faz parte do Israel espiritual.
possamos... Eu acredito, Silvana, que isso é tão importante, e até complementando esse texto que tu falou, primeira epístola de Pedro, 2, verso 5, diz ali que nós sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Quando fala sacerdócio santo, significa que nós temos uma função espiritual. Nossa função espiritual é levar essa mensagem e ser um povo separado, como o irmão João falou também, o Carlos comentou ali a ideia, o irmão João Ângelo também comentou, de nós sermos um povo que segue a voz do nosso pastor, né? Deus possa nos abençoar você que está em casa, você que está estudando, está relembrando e revisando aqui a palavra de Deus. Deus está te chamando, de alguma forma Ele falou comigo, falou com o irmão João, falou com cada um de nós hoje, e que a gente tenha esse contrato com Deus renovado a cada dia em nossa vida. Eu vou convidar aqueles que puderem, e também agora a Silvana, para que nós pudéssemos fechar nossos olhos e nas palavras da oração que a Silvana vai fazer, lembrar dos nossos pedidos, dos pedidos das pessoas que estão mencionando por alguma necessidade, algum sofrimento, alguma angústia, e não vamos esquecer de nos congregar. Sábado agora nós temos muitos momentos felizes para nós podermos rever amigos, levar essa boa nova que nós temos, que nós possamos usar o tempo para levar essa mensagem tão maravilhosa. Flávio, só posso terminar com um textinho rápido? Pode ser, irmão João. Quinta-feira, no comentário da lição, Ellen White fala assim: o propósito que Deus quer realizar por meio de seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Então, o mesmo propósito que Deus tinha com o povo dele no passado, Ele tem com o povo dele hoje. Amém. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos para orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por sentir a Tua presença conosco nesse estudo, que é tão importante, Senhor, de aprendermos mais sobre a aliança que Tu fez no passado e faz hoje para nós, Senhor. Que possamos aceitar, que possamos entender o Teus propósitos para cada um de nós e possamos desejar fazer parte desse povo, Senhor, esse povo, esse resto, esse remanescente que vai levar a cabo, Senhor, o Teu propósito de salvação a todos os Teus filhos nessa terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, toca o nosso coração para estar cada dia mais unido a Ti, estudando a Tua palavra, estudando a Bíblia e compartilhando com nossos amigos e nossos familiares. Permaneça conosco no restante desse dia. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, amigos. Irmão João, Cláudio, irmão Segovia, Silvana, irmão Ângelo. Um abraço, então, e convido desde já a todos a participar na semana que vem, então, da recapitulação e estudo da lição. Um abraço, então. Amém. Obrigada, gente.